Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós estamos aqui para falar sobre a mentira da casa de Davi. Olha só pessoal, existe um achado arqueológico que as pessoas atribuem à casa de Davi, assim como qualquer outro achado arqueológico que esse pessoal pega, tudo eles querem atribuir como comprovação de algum fato da Bíblia, né? Como se os fatos da Bíblia fossem uma verdade absoluta e fosse tudo realmente fato histórico. Mas enfim, hoje nós vamos falar sobre esse achado arqueológico, a Estela de Teldã. Convido você a vir comigo até o final desse vídeo, mas antes, deixe aí o seu like. O seu like é importante, você nos ajuda quando você deixa aí o seu like, o seu joinha. E o YouTube entende que o conteúdo é relevante e começa a espalhar ele para mais pessoas aqui dentro da plataforma. E se inscreva no canal, pessoal. Vai aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades. E vamos lá comigo para o vídeo. Lembrando que se você quiser adquirir esse e outros materiais, sempre os materiais que são mostrados no vídeo aqui, estão disponíveis para venda. Você pode entrar em contato comigo e adquirir esses materiais para você ter os seus estudos aí, tá? Então a Estela de Teldã é uma estela negra de basalto descoberta em um sítio arqueológico durante as escavações ao norte de Israel em Teldã. A Estela de Teldã encontra-se atualmente aos poderes do Museu de Israel em Jerusalém. Foi esculpida a mando de um rei arameu, contendo inscrições em aramaico e em alfabeto aramaico, onde se comemorava uma vitória sobre um reino local com os seguintes escritos, ou seja, Melech Israel e, no caso, Beit David. Alguns colocam dessa forma aqui, Beit Dod, aliás, né? Beit Dod. Aí coloca ali Casa de Davi, alguns creem dessa forma. Não consta a autoria da escrita nessa estela, provavelmente foi do rei de Damasco, Hazael, ou um de seus próprios filhos. Aí está aqui a estela, tá? A fotinha dessa pedrinha lá, onde se encontra o nome do cidadão. A inscrição dessa estela gerou múltiplas teorias entre os acadêmicos de várias áreas da ciência, porque as letras transliteradas do original aramaico para hebraico, tá? Que essas letrinhas aqui, transliteradas, tá? Que já tem a transliteração delas. Beit David, né? Que muitos colocam dessa forma, pode estar se referindo à linhagem de Davi. Fontes evangélicas e cristãs também apoiam a mesma ideia de referência à casa de Davi na estela. Olha só o que vai falar assim: a prova sólida, como uma rocha. O termo realçado em branco, Casa de Davi, significa dinastia de Davi. Olha só para você ver. E foi gravado nessa rocha aproximadamente 100 anos depois do reino de Davi. Arqueólogos encontraram em 1993. Antes disso, sem qualquer evidência que Davi existiu, alguns especialistas especulavam que ele não era nada mais do que uma lenda, assim como o rei Arthur. Então, ou seja, até bíblias de estudo, né? E aqui é um material que é de um doutor, tá? De um doutor, né? Que teve ali, que tem uma bíblia dele sobre estudo só de questões de profecia, e aqui ele coloca para você ver que é a mesma imagem, só que porém está numa coloração diferente. Então, ou seja, é corroborar de certa forma, né? Muitos acreditam dessa forma. Essa inscrição foi datada, segundo os pesquisadores, do século 9 e 8 antes da era cristã. A limitação do século 8 a.C. é determinada pela camada de destruição, que é identificada como uma bem documentada conquista assíria ocorrida de 733 a 732 a.C. A camada superior do sítio arqueológico de Eldã, que estava sob a camada em que os fragmentos da estela foram encontrados, deixou evidenciado que nesta camada inferior fora o lugar onde a estela foi erguida e em seguida quebrada em pedaços posteriores pelos assírios ou pelos próprios hebreus, dando lugar a uma camada superior, tá? Aí tem o texto da estela aqui, para vocês verem, tem a traduçãozinha aqui também, que eu coloquei aqui, ó lá. Aí tem a parte aqui, deixa eu ver se eu encontro para você aqui, ó. E o rei de Israel entrou previamente na terra do meu pai, Hadad constituiu o rei. Hadad foi minha frente, partido 7, matei o reino, matei 70 reis, usava milhares, né, de carros, milhares de cavaleiros, matei Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, matei Acasias, filho de Jeorão, rei da casa de Davi. Aí tem aqui na linha 9, da casa de Davi, né? Aí muitos colocam dessa forma aqui, aí as referências estão todas aí. Aí muitos colocam dessa forma que realmente a estela ela se refere à casa de Davi. Mas será que o termo se refere mesmo à casa de Davi? Será que deveria ser lido como casa de Davi?
Será que isso é prova contundente de que Davi realmente existiu? Bom, vamos lá. A inscrição realmente se refere a Davi? Há duas menções na estela por um escriba sírio, caso de Davi, rei de Israel. Isso é frequentemente citado como prova e apoio para a monarquia davídica. Porém, os críticos têm opinado e sugerido outras traduções dessa expressão, tá? Geralmente baseando-se no fato de que pode ser pronunciado tanto como Davi e também como Dode, que seria amado. Muda o sentido? Muda. Porque já não estaria falando de Davi, estaria falando de amado. Seria um rei amado. Mas qual rei amado? Não estaria se referindo a Davi. Ou formas conexas. A letra Vav do alfabeto hebraico tem duas funções sonoras. Ela pode ser usada para representar a letra W, um O ou U breves, ou seja, pode se escrever transliteradamente, tá? Dot ou Dud. Aí a opinião dos estudiosos. Aí nós temos aqui, ó, Heinsberg afirma que a expressão é de origem aramaica e que os sírios estavam referindo a um estado sírio, dizendo, pode ser que os sírios estavam designando, né, Beit Unri, ou seja, casa de honra, né? Não seria Davi mais. Philip Davis. E sobre essa questão de honra, tá? Se honra realmente existiu, principalmente na estela de Messa, eu tenho um vídeo no meu canal, vocês podem ir para vocês tirarem suas próprias conclusões, tá? A estela de Messa é prova do rei Honre, vocês podem pesquisar aí. Philip Davis vai falar, mas vamos deixar essa ilusão e retornar à crítica das 6 letras para ver o que realmente pode significar, que é, né, as letras Beit Dod. Evidentemente, existem 2 elementos verbais aqui, dos quais o primeiro é Beit, casa, mas a probabilidade é que o segundo elemento termine em um nome de lugar como Belém, casa do pão, tradução correta, ou Belém, uma palavra como é comumente escrito em letras latinas. Também uma minoria significativa considera que a leitura correta de tradução Beit Lakmu, casa do deus Lakmu, que é um popular e verificado deus local. Parece intrinsecamente mais provável que um lugar de nome composto com Beit seja escrito como uma palavra separada ao invés de uma frase que designa casa de Davi, referindo-se à dinastia de Davi. Então o que é que esse estudioso ele está falando? Por ter essa questão casa, né? Porque justamente quando você pega em hebraico, nos textos bíblicos principalmente, você vai ver que toda vez que falava casa, por exemplo, casa do pão, casa de Deus, casa de não sei o que, ou seja, estava sempre se referindo a um local e não propriamente a uma pessoa, tá? Não propriamente uma descendência, não propriamente ali a dinastia de alguém. Já começa por aí. Esse nome pode ser um lugar chamado Beit Dod, no caso do Vav, né, servindo como uma vogal rudimentar. Ou mesmo pode ser utilizado para escrever a última sílaba da cidade de Asdod, dos filisteus, ou Beit Daud, apenas uma pronúncia de vogal diferente. Todos esses nomes de lugares são bastante razoáveis, sugestões razoáveis, né? Existem outras possibilidades. Por exemplo, em uma inscrição contemporânea, a estela de Messa, ou a pedra moabita, aí tem uma expressão lá que, no caso, tem essa expressão aí, que aparece, né? Que é casa de Dod, né? Ou seja, o Asdod, né? Também tem essa expressão lá. A segunda palavra permanece algo de um enigma. Alguns estudiosos, apesar de uma minoria, traduzem-no como Davi e encararam-no como nome do fundador da dinastia de Judá. Mas no final este sentido é improvável. Davidum, substantivo, também é encontrado em um texto cuneiforme de Mari, tá? Do século 18 a.C., oferecendo uma outra possível pista, embora o significado deste termo permaneça incerto. Na Bíblia, Dod pode significar amado ou tio, e em uma outra tradução, né, como por exemplo 1 Samuel 2,14, significaria chaleira. Então uma série de maneiras de compreender Dod se apresentam, a maioria delas muito mais plausível do que se traduzir para Davi. Então, ou seja, conforme esse estudioso aí, ele aponta justamente esses pontos, né, que existem. E que para quem estuda o hebraico, sabe muito bem que muitas das vezes, quando você vai se designar casa acompanhado de alguma outra palavra, designa um local. Então, ou seja, por aqui já começa a cair por terra essa questão de Davi, né, ser Davi. Thomas L. Thompson argumentou, mesmo se pudesse ser comprovados que os termos casa de Davi ou casa de Honre foram usados para descrever os reis de Judá e de Israel naquele tempo, não deveria se concluir que viu-se Davi e Honre como antepassados recentes e que tinham fundado dinastias no sentido moderno. Outras interpretações da casa como termo nesse contexto
são possíveis. Então, ou seja, outros estudiosos também falam que mesmo que estivesse citando casa de Davi, não provaria nada da existência de Davi. Então, por aí vocês já verem aí como que fica, né? Mesmo que a inscrição fosse uma referência à casa de Davi, no máximo provaria a descrição de um local e não que o próprio rei existiu, como esse último estudioso aqui, Thompson, ele fala. Devemos também lembrar que não existe referência ao termo casa em hebraico para designar uma descendência de alguém, nem mesmo entre os patriarcas, que é o que eu estava explicando anteriormente pela opinião do estudioso, ou seja, toda palavra que é acompanhada por casa se refere ao local e não à pessoa. Isso deve ser observado como algo contrário à suposta descendência de Davi, como muitos afirmam ser citada na estela de Teldã, ou como prova também do próprio Davi, né? Então fica aí, pessoal, esse videozinho para vocês tirarem as próprias conclusões, né? Que muitas pessoas pegam aí, qualquer achado arqueológico tem, que prova a Bíblia? Prova absolutamente nada, tá, pessoal? Então, fica aí esse vídeo hoje, não deixa de curtir, comentar, compartilhar. Se você quiser adquirir os meus produtos, pode entrar em contato comigo para você adquiri-los, tá? Que tem os valores de venda desses produtos, desses materiais. Se você quiser fazer curso comigo, se você quiser adquirir os esboços, pode entrar em contato comigo. Os meus contatos estão na descrição dos vídeos. Agradeço a todos vocês por terem ficado até o final. Desejo muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.